da Diocese de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, fez retiro em Barretos. O local escolhido foi a cidade de Maria, fundado pelo saudoso Dom Antônio Maria Múltiplo. O retiro anual do clero de Tuiutaba reuniu 43 dos 47 padres que atuam em toda a diocese. 43 padres representam aqui no retiro as 16 cidades e 37 paróquias que compõem a diocese no Triângulo Mineiro de Tuiutaba. Semana de oração, escuta e convivência para a efetividade dos trabalhos pastorais ao longo do ano. Dom Irineu, o que representa fazer um retiro aqui na casa fundada, o senhor conheceu, né, Dom Múltiplo? Conheci Dom Antônio e a alegria de estar aqui, porque a necessidade que o clero tem todo ano fazer uma parada, né? É como um carro, né? A gente adquire o carro, tem que fazer revisão. Assim também, o clero tem que fazer uma revisão, se abastecer na reflexão, na oração, nos propósitos, né? de continuidade, né? No ministério sacerdotal. E nada melhor do que o retiro, essa parada que é necessária, né? Como é que foi a escolha aqui da cidade de Maria? Aqui é o clero mesmo que escolhe, que a gente faz uma avaliação, e nessa avaliação já pede sugestão de lugar, né? Então, aquele que for mais indicado é onde nós vamos. Aqui foi a escolha do clero. Dom Irineu Andreassi é o bispo diocesano. Há 14 anos do episcopado, Dom Irineu foi por 7 anos bispo de Lages e os últimos 7 bispo de Tuiutaba. Neste final de ano, entrega pedido de renúncia do governo diocesano ao Papa Francisco por atingir a idade limite de 75 anos. Dom Irineu, pelo Código de Direito Canônico, esse aqui pode ser seu último retiro como diocesano com o clero, Dom Irineu? Só o Espírito Santo sabe, né? Eu estou completando 75 anos, mas o Dom Orlando também completou, né? E o Papa falou mais 5. Então, isso daí está nas mãos de Deus, né? Data é Ele quem coloca para nós. Mas como é que é a sensação, ou como é que é o sentimento para o senhor de participar aos 74 anos do retiro aqui? 74 anos participando do retiro, eu me sinto jovem. É uma sensação gostosa, porque a gente está como que uma família, né? Está com todo o clero, somos 43 padres, né? É gostoso nessa comunhão, essa convivência nesses dias aqui. E num tempo de campanha da fraternidade, sobre a amizade social, o que podemos dizer? É o que o mundo está mais precisando, né? Acho que essa campanha da fraternidade veio no momento certo, quando o mundo, cada um está tomando um rumo, a família está desfacelada, o mundo está desfacelado. Então, nada melhor como vir esse tema, né? Em torno do ser social. O mundo tem sede, né? De dar uma guinada para melhores momentos, né? Como fazer, como provocar uma amizade social, como fomentar isso num Brasil dividido? Para mim, tem que começar em primeiro lugar dentro da família. Se não começar pela família, dificilmente vamos atingir fora. E hoje a gente vê, por exemplo, num campo político hoje, né? A política está desacreditada hoje em dia, né? A gente vê um mundo que está revestido de corrupção, né? Um mundo onde não tem mais obediência. A gente percebe que filhos hoje parece que não querem ouvir pais, né? E aí vai, então vai tendo um desfecho não bom socialmente, né? Dom Edson Oriolo foi bispo convidado pelo clero de Tuiutaba para orientar o retiro. Dom Edson é bispo de Leopoldina há 4 anos, no Sudeste Mineiro. Dom Edson Oriolo prega retiros há 20 anos, desde a época de sacerdote. E como é que foi a escolha do pregador? Também é a mesma situação. A gente passa a folha e coloca sugestões de nomes, né? Aquele que for mais cotado é convidado. Se ele não aceitar, vê o segundo, né? Mas usamos bem a democracia. E, Dom Irineu, como é que está sendo o tema aqui? Tem um tema, um retiro, como é que está sendo? Ele deu, ele pediu um livro, né, que é escrito por ele, Dom Edson, né, Ser Sacerdote, e agora ele está trabalhando em cima desse ser sacerdote, né? É a nossa identidade, né? A gente viu até uma frase de Dom Luciano Mendes ali, né, no refeitório, né? Como é que, de certa forma, isso inspira? Eu li aquela frase também que me chamou a atenção, né?
nós precisamos de asas para voar, né? Parece que ele faz essa colocação. Até os pássaros têm asas, né, para voar. Nós também necessitamos, né, de asas, né? Agora, a asa para nós, eu acredito que é o gosto pelo sacerdócio, o gosto pela evangelização, o amor pelo povo de Deus, né? Eu acho que são as asas que a gente vai adquirindo no tempo, né? Como é que o senhor está trabalhando o contexto, né, desse livro Ser Sacerdote para os padres aqui no Retiro? O retiro espiritual é um momento de bênçãos, de graças que a igreja coloca para nós, ministros ordenados, aprofundar cada vez mais a nossa missão, o nosso ministério. E nesse sentido, o retiro espiritual que eu tenho o hábito de pregar, sempre gosto de retomar a respeito do dia da nossa ordenação. Tem retiro sobre a misericórdia, sobre o Zaqueu, mas aqui com o clero de Tuiutaba nós estamos trabalhando com esse livro que eu escrevi, Ser Sacerdote. Esse Ser Sacerdote coloca um pouquinho a respeito do sacerdócio no aspecto ontológico, o homem de Deus, e também o sacerdócio no aspecto funcional, aquele que cuida da própria comunidade. Então nós estamos aprofundando, conhecendo um pouquinho a nossa realidade neste mundo contemporâneo, no mundo VUCA, no mundo urbano, com tantos desafios, e a gente descobrir qual que é o papel do sacerdote nessa grande transformação, nesse mundo da contemporaneidade nos dias de hoje. Tem duas situações interessantes que eu vi. No refeitório ali tem uma frase de Dom Luciano Mendes, né? Ali no refeitório está escrito. Aqui é a casa fundada por Dom Antônio. De que forma Dom Luciano e Dom Antônio pode inspirar os sacerdotes novos? Foram homens que tiveram uma verdadeira mística, uma verdadeira experiência de Deus, né? Fizeram homens que cuidaram do sagrado. Dom Múcio, Dom Luciano, com personalidades diferentes, mas deixaram o seu legado no episcopado brasileiro como homens de fé, homens que abraçaram realmente a evangelização na Igreja do Brasil. Os padres precisam hoje de referências? Precisa, nós necessitamos. A grande referência para nós é Cristo, né? Por isso que eu sempre falo, fazer a experiência cristã de Deus, através de Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos também estar a Deus. E uma outra referência também é Nossa Senhora, porque Nossa Senhora tem um carinho muito grande para com os ministros ordenados, porque nós agimos na pessoa do seu filho e também nós falamos do seu filho. Que mãe que não fica contente com os sacerdotes abençoando, protegendo sobre o seu manto. Dom Edson, e como é que é pregar um retiro nesse momento da amizade social, da campanha da fraternidade? O tempo da Quaresma é um tempo de transformação. E a igreja no Brasil coloca a campanha da fraternidade para a gente ajudar a viver. Então isso nós podemos entender esta fraternidade presbiteral, transcendendo na paróquia dentro da amizade social para que ajudar os padres e nós possamos vivenciar essa realidade. Como acabar com polarizações? Na medida em que nós entendemos a nossa missão. Temos que ter clareza do que é ser um homem de Deus, um homem das coisas sagradas, um homem que anuncia o plano, o projeto de Deus. Então acredito que hoje quem tem poder é quem tem clareza da sua missão, do seu apostolado, de servir a Deus na pessoa do próprio Cristo. Essa relação, essa amizade social em tempos que já se fala sobre inteligência artificial, como é que a gente pode refletir isso? É uma coisa assim muito complexa, né? Nós que estamos no mundo físico, tentar viver no mundo digital, é o próprio metaverso, né? A inteligência artificial. Acredito que nós devemos ter muita inteligência cultural, conhecimento, sabedoria, para adequar a inteligência artificial sem perder a nossa dignidade. De que forma isso pode ser feito? Através da gente aproveitar a inteligência artificial para evangelizar, mas não esquecendo da nossa essência. Nós somos criaturas à imagem e semelhança do próprio Deus. De que forma que a inteligência artificial pode ajudar
Porque muito se fala como ela atrapalha, né, a amizade social, mas de que forma ela pode ajudar a amizade social? A inteligência artificial, ela traz muito, é uma coisa assim, vamos dizer, uma coisa nova, é diferente. Nós não podemos dizer que é um benefício ou um malefício. Nós somos adolescentes em relação a isso. Então, acredito que nós temos que aprofundar para ter clareza, para falar como um bem ou como um mal para a sociedade nos dias de hoje. O Ireneu falou que com relação a essa questão de polarizações, isso começa a se combater, vamos dizer assim, dentro das famílias. O senhor acredita nisso aí? Como é que pode ser? Sim, nós somos seres em relação, né? Nós relacionamos conosco mesmo, com as pessoas e com Deus. Então, acho que no tempo da Quaresma é um tempo da gente olhar para Deus, olhar para os irmãos e olhar para dentro de nós. Olhar para Deus através da oração, olhar para os irmãos através da esmola, da caridade, o respeito e olhar para dentro de nós através do jejum. Acredito que nós entendendo isso que a igreja anuncia dentro da campanha da fraternidade da nossa vida, nós vamos demonstrar que somos pessoas tementes a Deus. Todos somos irmãos e irmãs. Agora, aqueles que não processam da mesma fé que a gente, né? Como passar isso? O respeito, né? Nós temos que respeitar, porque toda pessoa é criatura de Deus. Então, toda pessoa merece o respeito na sua dignidade como pessoa humana. Isso que é muito importante. Padres de Ituiutaba refletiram sobre a amizade social, tema da campanha da fraternidade na Quaresma de 2024. Olha, nós temos diversos momentos, né? Momentos de colocação, de reflexão do nosso pregador, momentos também celebrativos, um momento que a gente dedica um pouco mais à oração e à meditação da palavra de Deus. Mas também um tempo em que a gente se encontra uns com os outros e celebra a nossa fraternidade, a nossa comunhão. Por que é importante dar uma pausa, um retiro, uma pausa anual? Para mim, esse tempo é importante porque é um tempo que a gente se coloca diante da origem da nossa vocação, né? Diante do nosso chamado. É um tempo de renovação da nossa resposta a Deus. Como é que é um retiro para ser um retiro saudável, ser um retiro que você leva contigo ao longo do ano? Como é que ele deve acontecer? Como é que ele deve ser feito? Para mim, ele dá fruto na medida que a gente mergulha, né? Mergulha na palavra e no mistério que nós servimos, que é o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se dá por meio da meditação da palavra de Deus e por meio da oração e também o silêncio, não é? Então, para mim, é isso. É um mergulho no mistério de Cristo para que, desse modo, imbuído dele, a gente possa servir ao longo do ano todo e da vida toda. O senhor foi ordenado há 25 anos, jubileu de prata de vida de padre. Quem o ordenou? Foi Dom Paulo Sérgio Machado, em 1999, em 8 de dezembro, dia da Imaculada. Ele era bispo em Ituiutaba, não? É isso, Dom Paulo ele foi bispo em Ituiutaba durante algum tempo, depois ele se tornou bispo em São Carlos, hoje ele está aposentado. Ele é de Coromandel. O que o senhor se lembra, né, dessa caminhada de 25 anos? O que o senhor mais se lembra? Olha, para mim, dentro da própria espiritualidade presbiteral, né? O momento marcante para mim foi o contato com o povo, o serviço com o povo e de modo especial, especificamente na evangelização, a evangelização querigmática. Então, para mim hoje é uma necessidade muito grande de levar Cristo através do anúncio e propor realmente uma conversão, uma adesão a Cristo, isso inclusive para os que já estão dentro, né? Para os que estão dentro e também os que estão afastados. Então, o que marcou mais o meu ministério nesse tempo foi essa experiência e essa oportunidade de trabalhar com um processo de evangelização que é o sistema integral da nova evangelização. Padre Geraldo Simeão, como refletir nessa época de retiro a campanha da fraternidade sobre a amizade social? Eu acredito que nós precisamos ser testemunhas, né, da comunhão e da fraternidade. Existe uma dimensão e um nível da comunhão mais próximo de nós, com a fé que nós temos. Aliás, a mesma fé em Jesus Cristo
é que nos torna essa comunhão mais visível. Mas, no entanto, como o próprio Cristo nos ensina no seu Evangelho, quando ele diz: eu tenho outras ovelhas que não pertencem a esse redil. Então nós precisamos dar um testemunho de abertura e de acolhimento de todos, para que desse modo a gente possa viver essa fraternidade. Nós somos todos irmãos. O retiro nosso dentro da Quaresma, né, nos traz aí a oportunidade de nos prepararmos, revigorarmos, para poder ajudar também a comunidade nesse processo, para viver bem a Páscoa. Isso é importante para nós. E o convívio também, né, com os padres, porque cada um num canto, a diocese muito grande, territorial, e a gente poder estar juntos, isso é importante. E uma pergunta do Dom Edson lá na exposição, falando que padre que usa as redes sociais e a internet para preparar as homilias, muitos levantaram. Que padre que usa as redes sociais e a internet para administrar a paróquia? A maioria levantou. Hoje, essa faz parte do dia a dia? Sim, se eu utilizar as redes sociais é importante, mas tem que tomar um grande cuidado, né? Porque nas redes sociais tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Você, pegando muito a rede social, você afasta da comunidade. Então tem que ter o meio termo aí de usá-las da forma mais produtiva, mas também não deixar de se aproximar do povo, que é ali que está a essência do nosso sacerdócio. Como, de certa forma, o retiro pode inspirar essa questão da amizade social? Nós estamos nessa época de Quaresma, né? E tem esse apelo da campanha da fraternidade e amizade social. De que forma? O retiro nos prepara para sermos mais próximos de todos, né? Nós temos que nos aproximar de todos. É importante, independente de religião, de opção sexual, de estar diante de todos representando a pessoa do Cristo, que ele não fez distinção de pessoas, né? Ele quer estar em todos os lugares. E nós somos a figura do Cristo na comunidade. De que forma que a campanha da fraternidade pode inspirar Todos Somos Irmãos e Irmãs, o retiro? Sim, com certeza a gente vê que essa situação é uma situação muito complexa, sobretudo quando a gente vê o cenário político que a gente vive hoje em dia, né? É fato que o Brasil hoje ficou um tanto polarizado. E isso não acontece só vamos falar assim, no meio do povo, mas também entre nós. E isso para nós é muito importante, sobretudo quando a gente vê aquilo que o Evangelho de Jesus vem trazer para a gente. O Evangelho de Jesus vem trazer justamente isso: a concórdia, a união, a paz, o amor entre nós e entre os irmãos. De que forma que o retiro pode inspirar na caminhada do dia a dia? Ao longo do ano? Sim, o retiro para nós é um momento muito importante de reflexão. Por quê? Veja, durante a nossa caminhada, sobretudo na paróquia, nós temos muitas questões que para nós são verdadeiros desertos. Embora o retiro possa ser considerado como um tempo de deserto, eu vejo como um oásis, onde a gente vai conseguir renovar as forças, renovar aquilo que a gente precisa renovar, a nossa espiritualidade, o nosso contato com Deus e também o contato com os irmãos. É uma forma da gente se fortalecer para voltar para o povo diferente. Padre Kleber José da Cruz, 66 anos de idade, 33 de sacerdócio. O que esse retiro tem sido especial? O que vai ficar na memória do senhor em comparação com os outros 32? Olha, a grande alegria é justamente a proposta desta manhã, que nos foi feita pelo pregador, de a gente repassar um pouquinho o filminho da nossa vida lá, do dia da nossa ordenação sacerdotal. Creio que esse ponto vai ser importante para toda a reflexão do pós-retiro, né? Cada um em casa, cada um na sua paróquia, mas eu creio que isso aí sempre vai voltar para uma reflexão pessoal. Padre Kleber, o Dom Edson inclusive perguntou, hoje a maioria usa as redes sociais, desde as homilias até a administração da paróquia. Isso é um novo normal, vamos dizer assim? Olha, está parecendo que será um novo normal. Eu, por exemplo, ainda uso pouco as redes sociais para a preparação de pregações. Eu uso mais aquilo que a gente ainda tem, vida pastoral e tantos outros subsídios escritos, publicados. Padre Kleber, como é que o senhor vê a amizade social? Como fazer isso hoje? Olha, hoje é urgente, eu acho que essa campanha da fraternidade, como todas as outras, sempre que foram muito pertinentes, essa ainda mais, por causa dessa dispersão, e na dispersão essa guerra de polarização na nossa sociedade, né? A inimizade, o ódio, que tem sido uma constante no nosso atual horizonte do Brasil. Então eu acho que isso vai ajudar muito,
a gente se voltar para o vizinho, para os amigos de rua, entendeu? Então isso nos dá segurança, nos dá alegria. Como o padre pode ajudar nisso, na sua paróquia? Pode ajudar e muito na paróquia, porque ali os paroquianos vêm de todos os lados. Hoje a gente já não tem aquela paróquia estritamente geográfica, embora ela exista no papel, mas tanta gente acorre a paróquias diferentes do seu ambiente, onde mora, onde vive. Então eu acho que ali vão ser multiplicadores. Então nós temos uma grande oportunidade, se prepararmos bem para fazer a campanha da fraternidade no âmbito paroquial bem feita, bem participativa, bem aberta, nós vamos atingir infinitas fronteiras, né, digamos assim. Como fomentar, praticar a campanha da fraternidade no dia a dia na paróquia? Olha, nós estamos celebrando, né, esse ano 60 anos, né, de criação da campanha da fraternidade, e a gente sabe que o povo, na sua simplicidade, eles são tanto acolhedores, né, e um tanto sedentos também dessa vivência, porque é um povo solidário. E inclusive na nossa paróquia nós estamos fazendo assim aquele objetivo primeiro, que foi quando surgiu a campanha, né, a ação social, a solidariedade. Então nós estamos fazendo essa campanha para que possa estar ajudando as necessidades das nossas famílias carentes dentro do território paroquial. Padre, de que forma a polarização que vivemos política atrapalha na percepção dos fatores que agridem o ser humano? Fome, desemprego? Nós sabemos que tudo isso é bastante crescente e que a gente vê também a certa preocupação e o zelo, pelo menos na minha percepção, dessa solidariedade, dessa ajuda, né? Uma preocupação. Nós temos ali, no nosso território paroquial, nós temos essa ajuda por parte política, nós temos eles que colaboram tanto para essa ajuda. Agora, quando você conversa com outras realidades, você sempre encontra alguém que vai estar a lamentar alguma coisa. Mas a gente sabe também que a questão social, sempre nós vamos deparar com aqueles que são favoráveis e com aqueles que são contras. E aí, de que forma aqueles que são contra a questão social, como atraí-lo, né? Para poder praticar o bem e ver o ser humano na integridade? Eu acredito que nada melhor do que um diálogo e uma conscientização, né? Que você possa estar mostrando essa realidade para eles, porque a gente vê hoje, sobretudo, na questão política, quem é de um lado, quem é de outro. E é sempre o negativismo, né? Então, sempre nós vamos deparar com essa situação e eu acredito que nada melhor do que um diálogo e uma conscientização. Eu vejo da nossa parte, dentro da ação pastoral, buscarmos zelar por isso. Para terminar, de que forma podemos falar de boa política numa celebração, numa homilia, no contato com a paróquia? Mostrar o amor, né? Nada melhor do que o amor que precisamos ter uns para com os outros. E se nós fomentarmos a questão do individualismo, a questão da rivalidade, isso vai crescer cada vez mais e nunca vai trazer progresso e nem prosperidade para mudar as nossas realidades. Se temos algo negativo, mas também a gente sabe que tem algo positivo. Então, mostrar o que é positivo, o que é bom, o que é útil, o que é agradável. Você acompanhou no Querigma de hoje o retiro do clero da Diocese de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Paulo Júnior, para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia.